continuidade aqui, companheiros, eu queria passar a palavra, e antes de passar a palavra para a pessoa que vai falar agora, eu quero dar aqui um depoimento pessoal, porque eu acho que na vida a gente tem que ter lado, na vida a gente tem que ter posicionamento, e posicionamento e lado não falta em nenhum dos companheiros que está no blog do Calçadão. Eu militei no PCdoB durante 10 anos, saí do PCdoB em 2004, porque às vezes na vida a gente não encontra caminhos, e como a gente não encontra caminhos, a gente tem que buscar a nossa vida em outros lugares. Fiquei fora da política até o final do ano passado, quando o Felipe disse muito bem, a gente se encontrou e resolveu fazer o blog do Calçadão. E a gente está enfrentando desde o final do ano passado, não, enfrentando há muitos anos o crescimento do fascismo no Brasil. E esse fascismo, juntamente com a mídia, ele tem feito um cerco e aniquilamento numa das maiores conquistas que nós tivemos com a redemocratização, que foi a fundação em 1981 do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é uma joia da democracia brasileira. Tem companheiros, temos hoje 1.700.000 filiados. E eu decidi no final do ano passado, como pessoa, não como membro do Calçadão, e nós discutimos isso internamente, eu como pessoa e outros companheiros também tiveram no caminho partidário deles, que eu ia me filiar ao PT. E por que eu fiz isso? Não foi para ser candidato a nada, porque eu não sou candidato a nada. Acho que nem eu e nenhum dos companheiros do Calçadão somos candidatos a nada, a não ser fazer o blog cada vez melhor junto com vocês. Por que eu fiz isso? Porque quando a direita, quando o fascismo aponta suas armas para um partido que é construído por trabalhadores, um partido que tem história, um partido que fez todos os programas sociais importantes dos últimos anos, eu, moralmente, e a minha condição de vida é assim, eu me coloquei à disposição do partido com aquilo que eu sei fazer. Entrei no Partido dos Trabalhadores e vou fazer aquilo que eu sei fazer, que é escrever, que é contar histórias e que é fazer a política com P maiúsculo, política maiúscula, como nós estamos fazendo aqui, como eu faço com cada um de vocês, quando eu procuro cada um de vocês e digo, sou do blog Calçadão, nosso blog é do Movimento Popular, e nunca, em nenhuma vez eu recebi de vocês nenhum não. Em 1 minuto de conversa, a gente se acerta. Isso é fazer a grande política, e assim eu vou fazer. Portanto, eu entrei no Partido dos Trabalhadores para fazer política com P maiúsculo, para defender o direito do povo brasileiro. Então eu quero passar a palavra aqui. Eu quero passar a palavra para o Zé Alfredo. E quando eu encontrei o Zé Alfredo, eu já o conhecia, porque ele é vereador 3 vezes, né? 3 vezes em Ribeirão. Eu encontrei e nas reuniões do PT, a gente faz reuniões com 50, 60 pessoas, muita gente nova, não é, Davi? Você está aqui na minha frente, muita gente nova. O França, a companheira Silvia Diogo, a gente estava participando. E uma das coisas importantes que o partido tem que ter é comunicação. É uma coisa que a gente sabe fazer e a comunicação está sendo reconstruída aqui em Ribeirão Preto. Porque a coisa fundamental é o partido conversar com os trabalhadores, conversar com a população. E isso está na responsabilidade aqui do Zé Alfredo, e que está construindo a rede PT Ribeirão, e eu quero agora de imediato passar a palavra para ele poder contar um pouco mais para a gente. Companheiro. Boa noite a todos, todas. Quero pedir licença ao Chico, ao Zé Wilson, ao Heleno, cumprimentar os membros da mesa, a pessoa da jovem Isabela Alencar, que representa a maior vitória que um movimento espontâneo, popular e social teve nesses últimos 24 anos de governo conservador e tucano. Então, parabéns a você, jovem Isabela, que representa esse movimento em Ribeirão Preto e, consequentemente, na região e no estado. Eu queria cumprimentar as pessoas presentes na pessoa do Dr. Sadelar. Eu tenho a honra de conhecê-lo há muito tempo, desde menino, quando foi passado, e aí eu teve muita felicidade em escolher exatamente essas cenas. E eu fiquei observando o Dr. Said exatamente porque naqueles momentos em que eu ainda menino saía às ruas, na frente das lojas americanas,
e de repente não era um soldado andando, viatura, cavalaria, cavalos que vinham, 10, 12 cavalos assim, e eu olhava para um lado, olhava para o outro e estou procurando alguém com um lenço vermelho no pescoço. A hora que eu encontro, eu estou tranquilo, já corro atrás ali, porque eu sei que eu vou ser protegido por uma pessoa que enfrentou de peito aberto, com muita coragem, com muita disposição, a ditadura no país, e principalmente aqui em Ribeirão Preto. E depois eu tive a honra de percorrer essa cidade em todos os bairros, em todas as empresas, em todas as lojas, levando a proposta que a chapa Sérgio Roxo e Sai de Lá estava naquele momento defendendo. O ano era de 1996. Não há em Ribeirão Preto político mais autêntico que o Dr. Sai de Lá. Não conheço, nunca vi, aliás conheço todos, mas mais autêntico do que o Dr. Sai, estou para conhecer. Porque ele fala realmente o que deve falar para o eleitor. Não está preocupado em se ele vai ser votado ou se ele vai conquistar o voto. Ele fala o que tem que falar e aquilo me marcou muito, porque realmente é difícil você encontrar alguém com esta sinceridade, com essa responsabilidade, com esta coragem de falar na cara do eleitor o que vai acontecer e como seria um governo democrático, popular e verdadeiramente preocupado com as questões sociais em Ribeirão Preto. Que seria, eu não sei o que aconteceu, na verdade eu sei, e sabe, essa história vai ser contada. Eu tenho esse compromisso e vários companheiros estão aqui, o Michele, o Davi, o Paulinho, o Nonô, que está lá no fundo, o Pedrinho, todos nós estamos resgatando a história, não só do Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto, mas a história do movimento que originou a criação do Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto e, consequentemente, o legado das duas administrações. E aí, Ricardo, quando você me convidou para falar um pouco em relação ao calçadão, o PT ele tem realmente uma responsabilidade de criar uma ferramenta que possa combater minimamente com uma força que possa dar ao militante e àquele que enfrenta no dia a dia as discussões, argumentos para que ele possa estar preparado para combater no dia a dia o que a mídia, o que a Rede Globo e os demais veículos de comunicação fazem cotidianamente com as novelas, com os jornais e tudo mais. Mas aí, lembrando um pouco, quando você em algum momento comentou de que forma nós combatemos na eleição passada o golpe midiático que estava preparado, né, com todos os veículos de comunicação, com a revista Veja, com a Rede Globo. Estadão, todos. Ou seja, as famílias que detêm o controle da comunicação no país. Eu entendo que desde 2008, quando ficou mais evidenciado que as mídias sociais em algum momento iriam influenciar na eleição de um candidato no Brasil, ainda assim ela não teve a influência que poderia acontecer. Mas nos Estados Unidos teve. Obama ele foi eleito por conta de um programa muito bem feito lá na rede social que garantiu a eleição, aliás, as duas. Mas veio 2008, não achei que ia ser tão importante, 2012 também, ou seja, 2010, 2014 e mais recentemente na última da Dilma 2014. Não foi a mídia responsável pela eleição da Dilma, mas foi
ela responsável pela não eleição do Aécio, ou seja, pelo não golpe, porque em determinado momento, quando vieram com o golpe preparado, com a revista Veja, com o Jornal Nacional, com as reportagens nas televisões, nos rádios, foi a mídia social que naquele momento brecou e deu munição aos militantes, aos simpatizantes, aos eleitores que pudessem realmente contrapor. Agora, voltando à questão do Sai de Lá, em 1996, nós estávamos com a eleição ganha, nós tínhamos todos os prognósticos favoráveis, pesquisas, trabalhos, todos eles muito bem feitos, nosso programa debatido em todas as ocasiões necessárias, mas se naquele momento nós tivéssemos uma ferramenta que pudesse brecar a mentira deslavada que fizeram nos ônibus, onde entrava dois atores, um na frente e outro atrás, e falavam que o Sérgio Roxo batia na mulher dele em casa. Eu já trabalhei lá, eu sou testemunha. Quando eu estava limpando a casa dele, ele chegava bêbado e batia na Ana Maria. Olha, que o Palocci tem um caso com a Thaís, que o Zé Alfredo tem um caso com a Margarete, enfim, coisas absurdas, e nós não tínhamos condições de combater. E absolutamente toda a imprensa de Ribeirão Preto estava em conluio para derrotar Sérgio Roxo e Sai de Lá. Por quê? Porque nós não iríamos aceitar ou implementar a prática do governo tucano. A CETERP foi vendida, ou melhor, foi entregue pelo governo tucano de forma leviana, e essa história será contada sem valor absolutamente nenhum. Nós não temos mais a empresa que gerava a economia deste país. Quando era necessário montar uma frente para combater uma epidemia de dengue no bairro periférico, o governo imediatamente fazia uma frente de trabalho, contratava-se 1.000 trabalhadores empregados ou aposentados, por 90 dias faria um mutirão, ia lá e terminava com o foco da dengue. Quem contratava a CETERP, olha, precisa de uma construção imediata, emergencial, ou alguma coisa nesse sentido, era a CETERP. E aí veio, eu tenho certeza absoluta, eu nem preciso passar a palavra para o site, porque eu acompanhei em todos, como eu disse, em todos os bairros de Ribeirão Preto, e era exatamente isso que ele falava. Nós abrimos o capital da empresa pública CETERP, vendemos o papel por 57 milhões, no ano em que nós tínhamos 5 milhões para investimentos. 5 milhões do orçamento era para aplicar investimento. Nós lucramos naquele ano com a venda de papel 57 milhões e transformamos Ribeirão Preto naquela magia que foi praticamente um ano. A CETERP do dia para a noite, disse o telefone é R$2.000, passou a R$50. Digitalizou a planta, criamos a CETERP celular, os funcionários tiveram 17 salários no ano e mais participação nos lucros. Tudo isso nós estamos garantindo que era para se preparar para a concorrência que o Congresso Nacional estava quebrando, que era o monopólio da telefonia. Enfim, veio uma campanha nefasta pela mídia, comprada em conluio, e com a mentira derrotou a chapa Sérgio Roxo. Sai de Lá e depois implementou o pior governo da história de Ribeirão Preto, que foi o governo tucano de Roberto Jafra, que sequer teve coragem para ser candidato no ano da reeleição, que foi em 2000. Foi considerado o pior prefeito do Brasil. Exatamente. Mas agora ele perdeu o título. Agora ele perdeu o título. Tem alguém que superou recentemente. Eu quero falar mais uma questão, Ricardo, muito rapidamente,
Sadialá, nós tivemos no PT uma pessoa ímpar que para nós representava a pilastra da moralidade do nosso partido, que foi o seu companheiro, o professor Guilherme Simões Gomes, preso, torturado, na ditadura. E nós homenageamos o professor Guilherme com a criação do Centro de Documentação e História Política do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, que é o responsável por resgatar toda essa história que é rica, que vem desde 1979 com o manifesto e depois com a criação da comissão provisória, em 81 a criação do partido, e de 82 para cá, em todas as ocasiões, nós tivemos o melhor candidato a prefeito, em todos, não há exceção, mesmo na eleição passada, da qual o Gandini, que nos traiu, foi o candidato. Apesar dele, ele ainda era o melhor candidato naquela ocasião. E também o resgate da administração de Antônio Palocci Filho, o governo da solidariedade, que foi considerado no Brasil uma das melhores administrações naquela ocasião, inovadora, voltada para a criança e adolescente, enfim, todo esse trabalho, será registrado no site da Rede PT Ribeirão, que tem vários colaboradores aqui, que tem o Ricardo também como um colunista assíduo, que faz parte agora do coletivo do setorial de comunicação. Eu quero encerrar, Ricardo, dizendo que você e o blog Calçadão completam um ano, a Rede PT 7 meses, no dia 1º de dezembro, e nós vamos juntos enfrentar ainda todas as batalhas que virão. No ano que vem nós vamos ter candidato novamente, vamos demonstrar para a população que nós temos um programa de governo participativo, com a participação de toda a população. E, sabe, eu também sinto muito por vários dos desvios de comportamentos que ocorreram de alguns companheiros e que tem que pagar. São pessoas que nos apunhalaram pelas costas, que sujou o nome do partido e que agora nós não sabemos aonde vai terminar a Lava Jato. Há algumas pessoas que dizem que são 30 ou 35 que dizem operações, nós estamos na 20ª. Teoriza Vasque diz que ainda está por vir coisas piores, mas eu quero lembrar uma fala da presidenta Dilma no segundo turno. A investigação da Polícia Federal, ela vai até o fim, doa a quem doer. Não vai parar.